Saudações policiais ferroviários federais do Brasil. Primeiramente, então, agradecendo a brilhante atuação da nossa querida deputada Laura Carneiro, complementada, então, pela canetada, por assim dizer, do senador Dário Berger. Estou aqui para discorrer sobre esses acontecimentos que, mais uma vez, então, como era esperado, a nossa Polícia Ferroviária, a nossa instituição foi, então, incluída no Ministério da Segurança Pública. Desde 1988, ela era para estar, então, no Ministério da Justiça. E como bem disse a deputada, a Polícia Ferroviária faz parte do artigo 144, né, que está lá na Constituição, é o artigo da Segurança Pública. Então ela não poderia ficar de fora do novo Ministério, porque incorreria então em uma inconstitucionalidade. Ficaria capenga, então, o novo Ministério. Mas nós queríamos aqui, eu de minha parte como representante da categoria, né, presidente de uma entidade oficial da categoria, que representa junto ao governo federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, habilitado então a responder pela Polícia Ferroviária Federal. Então nós assumimos aquilo que nós fizemos. Nós enviamos algumas informações à deputada Laura Carneiro antes da votação, explicando para ela a nossa situação. Inclusive, hoje recebi um e-mail dela solicitando que eu fizesse um vídeo explicando a nossa situação mais detalhadamente. E foi o que eu fiz e já enviei para ela. Nós solicitamos ao senador Dário Berger que não colocasse a emenda Jabuti, né, na solicitação de inclusão da Polícia Ferroviária no novo Ministério. Por quê? Porque nós temos o compromisso de ajudarmos a implementar a nossa polícia, a regulamentar a nossa polícia, a recepcionar aqueles que têm direito. Então a nossa responsabilidade é informar a esses deputados e senadores o que ocorre no âmbito da nossa categoria. Então nós fizemos então uma explanação ao senador Dário Berger, que foi acolhida por ele, né? Nós pedimos que não fosse incluído aquele dispositivo da emenda 43, de alguns deputados, que queriam então repetir o que ocorreu na MPV 527, incluído pela Lei 12.462, aquele artigo 8º, que foi questionado pela Procuradoria-Geral da República. Então, se fosse colocado aquela retórica, aquele artigo novamente, nos traria prejuízos, né? Obstaria mais, vamos dizer assim, mais um pouco a nossa regulamentação. Nós fomos atendidos pelo senador e na fala dele, então, ele disse que questões corporativistas ele não ia colocar no seu relatório. Para nossas, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente esperava, então ele tomou essa atitude, dizendo que não aceitaria a emenda Jabuti. Então ficamos muito satisfeitos com esta conduta do senador. Gostaria de falar sobre um pessoal
metroviários que estiveram em Brasília, fazendo um lobby junto aos deputados e senadores, correndo gabinetes e tal, e que a intenção deles, mal sabem os senadores, os deputados, que eles são metroviários, não são policiais ferroviários, né? Então eles percorreram alguns gabinetes, mas na realidade eles queriam colocar a emenda Jabuti, aquele artigo 8º, novamente nessa MPV 821. Eles não estavam lá especificamente para tratar da Polícia Ferroviária. Eles estavam lá usando o nome da Polícia Ferroviária Federal para conseguir os seus intentos, que era colocar aquela emenda Jabuti. Né? Quer dizer, o Jabuti morreu, está morto. Então, noticiam eles que, graças a Deus, que a polícia, que os policiais estão enganando o pessoal, talvez para subtraírem valores, para colocarem no bolso, porque não é admissível que pessoas com mais de 50 anos, pessoas já idosas, né, que já têm uma certa experiência de vida, estejam em Brasília lutando por uma coisa que não seria deles. E que eles não tenham a consciência do que está ocorrendo. Vejam, senhores, que agora ficará na mão da Associação Nacional a implantação da Polícia Ferroviária, a recepção do elemento humano. A instituição Polícia Ferroviária já está lá. Agora vamos tentar negociar, esperar uma decisão, né? Participar da regulamentação e da recepção de quem tem direito. Está aí, então, posta a nossa situação. Não precisamos ir a Brasília, como eu disse aos meus colegas policiais, porque não interessava tanto esta temática da colocação da polícia lá, porque é uma obrigação colocar a polícia. Se ela não fosse colocada hoje, seria amanhã por determinação judicial. Mas se está lá, muito que bem, né? Estamos satisfeitos. Mas queria dizer aos senhores que agora os policiais ferroviários federais, os substituídos processuais, os servidores públicos federais que estavam sob a égide de uma polícia de Estado, de um órgão federal que é a Polícia Ferroviária, né, estejamos unidos, porque daqui para frente estaremos então perpetrando as medidas cabíveis para a estruturação da Polícia Ferroviária Federal no novo Ministério. Já encaminhamos documentação à Advocacia Geral da União, porque é este o caminho, né? O ministro, para nos dar uma sala lá no Palácio da Justiça, no segundo andar, onde está a Polícia Federal e a Rodoviária, ele vai consultar a Advocacia Geral da União para ver a nossa situação, a situação da polícia, para ele poder, então, solicitar ao planejamento uma sala e as medidas cabíveis daquele ministério para recepcionar os policiais ferroviários, que farão parte, então, né, do Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Então, está nas mãos da ANA-PFF, oficializada como legítima representante dos policiais, para tratar, então, da recepção. Ou melhor, este é o nosso objetivo: assegurar direitos. Polícia Ferroviária Federal, instituição, é uma coisa.
Assegurar direitos é outra. Então, esse pessoal que esteve lá falando em nome da Polícia Ferroviária Federal, de certa maneira foram, vamos dizer assim, foi uma coisa que até nos ajudou a divulgar o nome da nossa polícia, mas que então, até então, eles não queriam saber de Polícia Ferroviária. Eles estavam usando o nome da instituição para colocar a emenda Jabuti na MPV 821, tal qual foi na 527, que resultou nesse artigo 8º, que está sob júdice na Suprema Corte. Diga-se de passagem, estamos na Suprema Corte, somos a Missis Curie na Suprema Corte, fomos aceitos. Nenhum sindicato foi aceito, nenhuma outra associação foi aceita. Fomos nós, porque nós estamos legitimados, organizados, dentro das leis. Fizemos tudo dentro das leis. Não somos um bando de desorganizados, sem ter uma entidade, sem ter nada nas mãos, falando em nome de uma polícia. Então agora, senhores, a questão da mistura metroviários com policiais, com a morte do Jabuti, a última cartada, extinguiu-se então qualquer possibilidade de metroviários serem incorporados em um órgão federal. A palavra está com o STF, a palavra está com o governo federal, que já manifestou a sua vontade de recepcionar os policiais da extinta Rede Ferroviária Federal, como eu disse, sob o teto da Lei 641, órgão federal recepcionado pela Constituição Federal. Se foi recepcionada a Polícia Ferroviária Federal como órgão, também fomos nós, policiais que estávamos em exercício em 1988, também recepcionados conforme o artigo 41 e 37 da Constituição. A exemplo do que foi a Polícia Rodoviária Federal. Então, estou aqui hoje colocando aos senhores a verdade pura e crua do que está ocorrendo no âmbito de nosso processo agora de inclusão do elemento humano na Polícia Ferroviária Federal. Conto com todo o apoio que tenho até aqui então recebido dos senhores e que continuamos unidos, porque a Polícia Ferroviária Federal e seus membros é uma coisa, metroviários de empresas de economistas são outras. Parabéns ao senador Dário Berger, que disse: se não resolveram durante muitos anos uma questão corporativa, não seria numa medida provisória que resolveriam. Mas, em nossos documentos enviados ao governo federal, solicitamos que ele reveja a posição dessa medida provisória, porque ele pode recepcionar nela os verdadeiros policiais constitucionais, que não ofenderia a Constituição Federal, não provocaria a intervenção da Procuradoria-Geral da União. Então seria de bom alvitre recepcionar esses policiais e começarmos então a estruturação da nossa polícia. Então era esse recado que eu queria dar aos senhores. Estou feliz, muito satisfeito. E agora está chegando a hora. Unidos, vencemos e venceremos o último degrau que nos colocará então dentro da nossa polícia
como determina a Constituição Federal. Muito obrigado por todo o apoio que tem recebido até aqui e que doravante possamos aguardar agora com esperança de que vamos ser vencedores. Seremos vencedores. A vitória está próxima. Muito obrigado.